O que há pra mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração pode já desfalecer. A minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões desta terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu rei. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast A Voz da Imaculada. Cenário novo, obrigado, produção! Quero agradecer aqui diante do irmão Padre Beto, obrigado por todo o apoio que o senhor tem dado, toda a estrutura, ter cedido espaço para a gente aqui. Então a gente está muito feliz de iniciar o nosso terceiro com muito mais estrutura. A produção tem trabalhado bastante aí, buscando melhorar cada episódio, não para nós, mas que o Senhor seja exaltado aí com o melhor possível, né? Então a gente está muito feliz, estreando aqui, meu parceiro Diegão. Diga aí, Diego. Olá, pessoal. É um prazer estarmos aqui de novo, né? Para esse nosso terceiro episódio, esse Voz da Imaculada, né? Que espero em Deus que esteja chegando nas casas, né? Então, eu quero agradecer a Deus, principalmente porque hoje nós temos convidados especiais aqui conosco, né? Nós temos hoje aqui conosco a Madre Valentina e a irmã Hannah. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Para nós começarmos aqui a nossa conversa, né, o nosso bate-papo, eu quero perguntar para vocês, né, primeiro a Madre, se puder responder aí depois a irmã Hannah, como é que foi o chamado, o exato, como é que foi esse despertar do Senhor na vida de vocês, para que vocês hoje estivessem aqui como Madre e irmã Hannah? Nossa Senhora. É comprido, né? Já são 31 anos de vida consagrada. Então, lá no México, na pequena cidade de Coatzintla, Veracruz, México, na minha família, somos nascidos 4, o mais velho morreu no parto. Eu sou a que segue. Uhum. Sou a mais velha atualmente. Os meus irmãos somos três, 2 religiosas, um casado. Como surgiu, eu me lembro de criança que eu pensava, possivelmente tinha uns 7 ou 8 anos, possivelmente, não lembro bem, eu falava, eu quero ser monjita, em espanhol, freira, né? Monjita. Mas também gostaria de ser engenheiro. Eu não sabia nem que coisa era isso, mas eu queria. E assim passou o tempo. Terminei os estudos até chegar aqui, na faculdade, né? E me lembro que na oração, de participar na Santa Missa com meus pais, não ver que em casa não tínhamos riquezas, mas não faltava nada. Sempre Deus providenciou tudo para nós. E meu pai sempre se esforçou para que nós tivéssemos estudos, fôssemos bem formados.
E sempre agradeci a Deus. Quando ia na missa, era ir no sagrario depois de comungar, visitar Nossa Senhora também, Nossa Senhora de Guadalupe e o Santo Padroeiro Tiago Apóstolo, que acabou de passar. E eu perguntava para Deus, como posso agradecer por tanto? E assim ir observando os meus companheiros jovens da própria geração, né? A minha pequena cidade está entre uma cidade industrial e a cidade rural, né? Que é a minha cidade. Perdão, como é o nome da cidade? Coatzintla, Coaci. é da língua totonaca. Ah, Coatzintla, é isso, é isso. Então, aí, vendo como se desenvolviam os jovens, como eu estava com relação à minha família, que não era a melhor família, mas era uma boa família. Os jovens que iam para trabalhar e no sábado voltavam bêbados, muitos deles, né? uhum. As moças vivendo na violência intrafamiliar também, querendo sair de casa para deixar essa realidade. Então eu olhava, rezava e perguntava para Deus que poderia fazer. E a partir daí, eu estava estudando engenharia química industrial. Mas a partir dali, dessa realidade, como vou ajudar os jovens, surgiu que mudaram o pároco da minha paróquia Tiago Apóstolo, e o seguinte pároco queria formar um coral, queria catequistas, e ele me perguntou quem me pode ajudar, não é? Mas eu não gostava de formar crianças, dava muito trabalho, mas perguntei para Deus, então Deus respondeu, eu quero que seja catequista, não? Uhum. E já levantei a mão para ser catequista, levantei a mão para formar um coral também, junto com a minha irmã, só éramos nós duas. A gente cantava sem instrumentos nos matrimônios, nas festas de 15 anos, na igreja, na missa, né? Cantávamos aí. E já depois chegaram as irmãs missionárias de Jesus Sacerdote. E eu perguntei para a mais nova, o que se precisa para ser religiosa, para ser missionária, e ela já disse todo o processo de acompanhamento, que eram assim, em total, 8 anos para se formar como religiosa. Eu estava para terminar a faculdade com 24, 25 anos de idade. Eu fazia as contas e eu pensava, eu vou sair muito bem viajar, para quê? De bengala. Mas ainda assim, iniciei o processo, mas foi mais que nada para corresponder a tanto amor de Deus. Oh, glória. É isso, Que bonito. assim, sinteticamente, né? Entendi. 31 anos. A senhora falou que são duas irmãs suas também são religiosas, é isso? Eu, Ali mais mais uma. Ah, e mais uma? Uhum. Ah, então é uma família de religiosos entrega Sim, glória. E um outro irmão casado, né? meu outro irmão é casado, sim. Que bom, que legal. E você, Hannah, como é que foi o chamado? Então, bom, eu hoje vejo que tiveram vários, né? Eu tive algumas senhoras na infância que influenciaram esse chamado para a vida religiosa. A primeira delas era da comunidade que eu participava, Nossa Senhora de Fátima, do Padre Wagner. Lá ele tem 3 religiosas atualmente da Beneficência Popular. Porém, elas não usam hábito, elas usam roupa secular, não tem, né, o véu, nem nada, mas elas são religiosas. E aí, sempre que eu ia na missa, a minha mãe falava, vai lá e pede bênção pra irmã. E eu ficava, querida, não usa véu. Mas eu não entendia. Mas aí eu fui vendo que essa irmã, ela sempre foi muito amável, eu tenho um carinho muito grande por ela. E aí, vendo a presença dela, isso foi influenciando algo em mim também. E eu comecei a catequese muito cedo, eu comecei a catequese com 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos. A minha mãe fez questão de, quando eu fui morar com ela me colocou na catequese para poder fazer a primeira comunhão apenas com 10 anos.
Então eu fiquei um bom tempo na catequese, por Aham. longos anos. E a senhora que dava catequese, ela era uma senhora que não era consagrada, mas ela usava um tipo de lenço na cabeça. Ela falava que tinha casado com Jesus, e eu ficava: "Que bonito, né, uma senhora já idosa, ter vivido a castidade, ter se entregado dessa forma". E ela saía nas ruas, pegava as crianças e levava para catequese, enfim. Então essas 2 senhoras, essa religiosa e essa senhora me tocaram. E aí com 10 anos eu assisti um documentário de com 10 anos eu assisti um documentário de como era a vida das carmelitas enclausuradas. E quando eu assisti esse documentário, eu, pequena, eu pensei: "Caramba, eu quero virar freira, eu vou virar freira". E eu fui lá e falei pra minha mãe: "Mãe, vou virar religiosa". E aí ela falou: "Tá bom, se você falou, vou guardar na minha memória". E aí disso, eu comentei com ela, comentei com o padre, mas como eu era muito nova, 10 anos, a gente olha para uma criança de 10 anos e pensa: "Ah, fala hoje que quer virar freira, amanhã quer ser médica e depois advogada", e muda, né. Então mesmo falando com o padre na época, ele falou: "Ai, que bom, né, mas você é muito nova ainda", e enfim. E aí, eu fiquei nessa, mas não foi muito pra frente, porque eu tive esse pensamento, aí a gente entra na fase da adolescência, e aí já não é mais isso, e aí você quer, principalmente na escola, você quer ser notada, tem aqueles grupinhos, né, de meninas, então tem as meninas que são mais assim, popular e tals. E aí eu fui caindo nessa onda. E aí eu falei: "Não, vida de freira não é pra mim não". E aí com 15 anos, eu sempre fui apaixonada por história, e eu participei de um debate onde o professor separou a sala em 2 grupos. E aí então tinha o grupo de protestantes e católicos e tinha o grupo com outras religiões, então Umbanda, Candomblé e Espiritismo. E eu caí nesse grupo. E aí todo aquele ensinamento que eu tive cristão e católico, ele se desfez ali. Porque quando eu tive que estudar sobre outras religiões, eu sempre fui muito curiosa, quando eu tive que estudar sobre outras religiões, me chamou muito a atenção o tipo de práticas que elas tinham. Só que eu não me identifiquei com nenhuma das 3, fiquei um ano afastada e por ter feito, né, esse estudo, eu sempre fui muito apaixonada por história, e aí, tendo que estudar essas outras religiões, eu não me identifiquei com nenhuma delas, e aí eu acabei entrando no mundo da bruxaria. Então eu fiquei 6 meses afastada em estudo, e aí em 6 meses eu consegui realizar as práticas. De bruxaria, no caso. Isso. É muito complexo, assim, a gente falar sobre a bruxaria, porque ela não é uma religião em si, é uma prática. Então tem a Wicca, que aí sim tem todo um rito que tem que ser seguido, mas eu me considerava uma bruxa solitária, então eu não fazia parte de um grupo, eu tinha minhas práticas individuais. E a minha mãe, ela ficou muito decepcionada, porque a filha que ela pegou, assim, sim, desculpa, mãe. A filha que ela pegou com 3 anos e cuidou, porque eu sou criada por pais adotivos, né, então Uhum. ela já era uma senhora super fervorosa, e ter visto a filha dela que ela criou na igreja desde os 3 anos, que serviu em várias pastorais, etcétera, de repente chegar ao ponto de não acreditar em Deus, porque foi assim que eu me vi, ela ficou muito chateada, e foi a mesma cena de Santa Mônica com Santo Agostinho. Então a minha mãe, ela nunca interferiu, né, ela falava: "Não, volta pra igreja e tal, isso não vai pra frente". E eu: "Não acredito, não acho que é essa mais a prática que eu vou ter na minha vida". E aí esse ano que eu saí da igreja era o ano que eu ia ser crismada. E a minha mãe, ela ficou muito triste, porque quando eu terminei a catequese e fiz a primeira comunhão, foi uma luta pra eu dar continuidade com o crisma. E eu falava: "Mãe, não tem como eu me crismar se eu não acredito que eu sou católica. Aí eu vou fazer como a maioria", perdão, viu, gente, crisma, aí depois não tá mais, vai embora. E aí eu tinha essa consciência, né. E aí depois de um ano eu fiquei afastada com todas as práticas que eu tinha, e em um momento, acho que no finalzinho, já perto do Natal, eh, estava ali já pra celebrar mesmo o advento e tals, e aí eu me senti um vazio muito grande. E assim, não é como se Deus se afastasse de nós, mas eu estava me afastando dele. E eu comecei a sentir, não sei explicar de forma humana, mas foi um vazio mesmo no meu peito. E aí nisso eu caí na real e falei: não, não é isso que eu quero, não é assim que eu não vim para o mundo para isso.
E aí eu conversei com a minha mãe, a gente teve uma conversa super intensa, choramos e tal, e tal. E aí eu falei, não, não é isso, vou voltar pra igreja. Aí eu fui, eu me confessei, e o padre me orientou, e aí eu voltei, iniciei a catequese novamente de crisma, me crismei, e aí no finalzinho de 2023 eu tive a oportunidade de começar a pesquisar como que eu queria, porque depois que eu voltei pra igreja, esse chamado veio mais intensamente. E aí a irmã Letícia, das missionárias, ela foi na minha paróquia, eu estava servindo, e eu olhei pra elas e eu fiquei, nossa, bonitinha, né, o véuzinho e tal, em mim. Aí eu pensei, eu acho que é isso que eu quero. Conversei com a irmã no final da missa e falei, irmã, eu acho que eu quero virar uma de vocês, né? E ela falou, não, vai, faz o acompanhamento. E aí no final do ano de 2023 eu iniciei o acompanhamento vocacional com as irmãs, e aí ingressei ano passado. Uau. Uau, que história! Essa baita, duas histórias assim, bem bacana. E você chegou a se. Com quantos anos aconteceu esse segundo chamado e essa decisão de Eu, voltar, vamos dizer assim? depois que eu me crismei com 17. Aí eu terminei o ensino médio já. O ensino médio, o terceiro, ele já foi bem vocacional mesmo, eu já senti esse chamado. E aí quando eu finalizei, eu só terminei o ensino médio e já fui começar o acompanhamento com as irmãs. Bacana. E você está há quanto tempo já na caminhada? Eu vou completar 1 ano, mas Um são ano? 2 anos já junto com as irmãs, Ah, de bacana. acompanhamento também. É interessante, né, Cuti? Porque a gente sempre fala que um dos nossos maiores medos quanto pai é os nossos filhos seguirem caminhos distintos, né, na escola. Porque a escola influencia muito, né? E no seu caso foi o professor fez uma dinâmica em que ele te colocou como outra religião, você teve que estudar essas outras religiões Aham. e acabou que você saiu, mas Que você, gostou? né? Gostou? Mas você vê o chamado de Deus, graças a Deus, Aham. ele foi tão forte que você voltou, né? Que bom. Bacana. No nosso primeiro episódio de vocação sacerdotal, foi um tema que deu bastante, também repercutiu bastante, que é essa questão do sim. Ali, né? Como que foi o sim, né? Aí o nosso seminarista, nós tínhamos o pároco, o nosso seminarista também, e aí ele falou que fez, o padre falou que fez reunião em casa, chamou todo mundo porque decidiu ir pro seminário. Como que foi, irmã? Já ali quase para se formar, Quase né? para formar? Tá quase para se formar na faculdade de engenharia química, né? Já. Como foi reunir a família e falar, não quero mais isso, eu vou seguir o caminho da minha vocação? Não, E eu você, sou religião? chegou químico. Chegou a Chegou formar? a Terminei. Ah, chegou a formar, bacana. Sim. E como foi então renunciar ao mercado, né, sair dessa questão do mercado e se focar, mudar ali o rumo? Se bem que já vinha, pelo que a senhora contou, esse rumo ele já tinha despertado há um tempo, né? Mas a senhora teve algum medo? A senhora teve alguma rejeição de amigos, de família? Como que foi esse sim? O momento ali que a senhora decidiu, falou, eu vou seguir e vou ser uma vocacionada. Eu fui para o retiro vocacional. Depois de era Semana Santa o retiro vocacional. Então, as que a irmã promotora vocacional olhava que tinha vocação, no final mandava para conversar com a superiora geral. E na conversa com a superiora geral do tempo, que Deus goce, ela falou, está terminando a faculdade, termine a faculdade, depois em janeiro a gente conversa. Era Semana Santa, né? No tempo do retiro vocacional. E faltava esse ano de 1992 para terminar a faculdade. Então, eu preparei o meu trabalho para o exame profissional em setembro de 1992. Fiz o meu exame profissional, a defesa da tese, como se diz, né? Uhum. No tempo, as irmãs me acompanharam, eu fui falando com a minha família, mas não foi assim nada complicado. Não foi complicado. Só minha mãe. No mês de dezembro desse ano 92, me lembro que eu tirei das minhas ideias que para a novena de Nossa Senhora de Guadalupe nós iríamos levar a imagem de Nossa Senhora de casa em casa para rezar o terço. E no tempo meu pai já tinha saído de casa. Se separaram meus pais.
Então estava forte a situação da família, ainda que já éramos jovens, e já não tinha tanto problema de que os pais se separaram, né? Já não tinha tanto problema. Meu irmão que estava fazendo a faculdade, ele não conseguiu terminar, pelo mesmo. O problema que deu a separação dos meus pais. A minha irmã ficou doente de convulsões da cintura para cima. Não sabíamos o que lhe tinha acontecido, mas como foi no mesmo tempo da separação dos pais, mais que nada foi tipo emocional. E eu que já queria ir para o convento, né? Então a minha mãe se estava sentindo sozinha. Mas nessa novena de preparação para a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, eu falava nas preces, e que os pais deixem os filhos continuar o caminho para onde Deus está chamando. E já no último dia, a minha mãe disse: Nossa Senhora, eu te entrego a minha filha. Isso foi no mês de dezembro. No mês de janeiro, eu fui para a casa das irmãs, para a comunidade, e uma das irmãs disse: agora é tempo de chamar já para a superiora geral e ver que dia ela vai te receber. Mas até, além dessa dor da separação que sentia minha mãe, eu não senti mais problema. Sempre tenho sentido que Deus me leva misericordiosamente nas suas mãos. Quanto ao problema laboral, eu não senti problema. O que mais doeu foi a separação Da mãe. Da família. É, Mas outra coisa não. Que bênção. deixar a comidinha da mãe, né? O aconchego do lar é difícil. E na condição que estava a família. Né? E na condição que estava a família também. Que eu não quero mais uma separação. Exatamente. A minha coitada mãe foi a que mais sofreu. Sim. E a gente, no primeiro episódio também, nós falávamos assim, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, né? O Diego é pai de 2, eu tenho um de 13 anos, e eu não sei se a gente não tem ainda essa cultura, mesmo nós que somos de igreja, somos de caminhada, a gente não tem esse preparo psicológico para, de repente, tô indo pro seminário ou tô indo para uma congregação religiosa, né? Eu acho que ferramentas como essa também servem desse auxílio. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. O pai quer que o filho seja um baita advogado, quer que ele seja um baita juiz, quer que ele seja um baita engenheiro químico. Ou até jogador de futebol, porque Jogador traz de dinheiro, futebol. né? Meus meninos vou colocar na escola de... Mas assim, hoje eu penso, né, e é recente isso, tá? Vou falar aqui de 2 meses para cá, 3 meses, assim, eu penso, cara, se meu filho chegar para mim e falar, pai, eu tô indo pro seminário, cara, eu vou ser o primeiro a levar ele lá na porta, sabe, assim, e apoiar. Então, Hanna, para você que é jovem, que tá iniciando, aí tá 2 anos já na caminhada, 1 ano já noviciado? No postulantado. Postulantado? Já quase noviciado. Já é quase noviciado, bacana. Qual que seria essa tua, como eu posso dizer assim, qual seria essa tua fala hoje para dizer, para encorajar aquela jovem Hanna que está lá no quarto dela agora, sem saber o que fazer, que já sentiu alguma vez algum chamado, mas que se perdeu, seja por bebida, seja por coisas do mundo, ou por um relacionamento, né, com um namorado, enfim. Qual seria o toque da Hanna, que foi aquilo que deu start quando você estava ali na bruxaria, nas coisas, e você falou, não, peraí, eu tenho um lugar para voltar. Uhum. Como que você conseguiria passar isso para quem está assistindo a gente agora? Olha, eu acho que o que me deu um estralo na vida foi: eu só tenho essa vida aqui. Uau! Essa frase dá um corte, hein? Então, quando eu entendi que, meu Deus, e se eu morresse agora? Pra onde eu iria? Pra onde eu iria? Porque, assim, eu não cheguei a fazer coisas grandiosas, né, nas práticas que eu tinha, mas não deixaram de ser práticas. Eu saí da igreja, eu neguei todo aquele ensinamento que eu tive desde pequena, ao ponto de falar que Deus não existia para minha mãe, e a minha mãe ficar perplexa. Mas assim, quando eu cheguei no Natal, o nascimento do menino Jesus, ver a família reunida e toda aquela cerimônia bonita, a celebração que tem, maravilhosa, quando a gente estava perto, eu pensei, meu Deus, se eu morrer agora, eu não vou ter salvação, porque eu nem acredito. Eu cheguei ao ponto de não acreditar.
Então, a principal dica é: eu só tenho essa vida. Eu não sei se a minha vocação é essa mesmo, eu tenho medo de entrar, eu só tenho essa vida. Então, mesmo que eu tenha medo, eu vou, eu faço a experiência e se não for isso, eu volto e começo tudo de novo, porque não tem problema. A gente tem muitas pessoas que entram no seminário, rapazes que entram e vê que não é isso e saem. Tem muitas mulheres que vão, têm um relacionamento, vê que não é isso e entram no convento. Então, é ir com medo mesmo, sabe? Pegar, pôr debaixo do braço e ir, porque a gente só vai saber se a gente fazer, se a gente viver. Entendi. No seu caso, que o Kut fez a pergunta anterior também, mas no seu caso teve alguma rejeição da sua família? Acredito que não, né? Porque você falou que sua mãe sempre devota, mas teve rejeição de Teve um alguma... pouquinho. Ah, é? Da sua mãe? Da minha mãe, não, porque eu acho que a minha mãe, ela queria muito ter uma filha freira. Então, quando eu era pequena e eu falei, vou pro convento, ela já ficou super animada. E tudo que eu tratava de outro assunto, ela falava, você disse que ia ser freira? Então, ela já cortava. Mas, por exemplo, eu moro com pais adotivos. Então, o meu pai, ele não é tão fervoroso. Ele é um senhor de missa no domingo, um beijo, Brasil, acabou. Essa coisa de ficar confessando mensalmente, de fazer, participar de várias pastorais. Meu pai não é tão assim. Ele era, agora ele já não é mais. A minha mãe biológica, ela é protestante. A outra parte da família não é tão ativa na igreja. Agora estão começando. Você vê que o chamado, ele vem, né? A pessoa ali não tá no meio que não é tanto, mas porque Deus pegou aí o pessoal em torno começa também a caminhar. Então, o meu pai, quando eu falei, pai, eu vou virar freira, quando eu já tava terminando o ensino médio, ele ficou bem assim, Chateado. ficou, porque até as minhas professoras, eu não era assim a melhor aluna da sala, nunca fui, mas eu era muito carismática e eu me dedicava para fazer as coisas na medida do possível. E quando eu falei pra minha professora terminando o ensino médio, professora, eu vou pro convento, ela falou, tanto talento jogado fora. É disso. Que desperdício! E o meu pai, ele também, no início ele foi meio assim, tipo, ai, fez Jogado tanto fora. curso, fez tanta coisa, vai entrar no convento. E aí eu lembro que no acompanhamento, antes de iniciar mesmo a minha vida com as irmãs, eu tive a oportunidade de ir no Carmelo de Cotia, visitar as irmãs de clausura. A gente saiu de casa às 5 horas da manhã, participou da missa lá, tomou café com as irmãs e tal. E aí quando eu voltei pra casa, eu falei, ai pai, visitei o Carmelo e tal. Você vai ficar presa? Que absurdo. Não, Beatriz. Olha, essas ideias aí tem que tirar da sua cabeça. Ele, no início, ele não pegou. Mas aí, quando eu comecei o acompanhamento, as irmãs começaram a ir em casa. Hoje, quando ele me liga, oi, Beatriz, tudo bem? Passa pras irmãs aí, por favor. É tipo assim, porque hoje, ele tem um carinho muito grande pelas irmãs. Mas no início teve essa rejeição mesmo. A minha mãe, ela foi a que mais sustentou. Então, ai, sei lá o que, sei lá o que. Não, mas a vida dela, ela já é maior, João, né? Tipo, ela já sabe, se não for isso, ela vai voltar, a gente vai estar de braços abertos e ela vai voltar pra vida dela, iniciar tudo de novo. Mas teve um pouco dessa rejeição, só que tudo é um processo. Assim como eu também tive o processo de sair, de voltar, o meu pai também teve o processo dele, a minha família em torno teve o processo, e hoje eu vejo que ter saído de casa, na verdade, foi ter colocado Cristo no meu lugar, né? Porque hoje as pessoas ao redor, os meus parentes estão muito mais fervorosos, as minhas primas estão para batizar, aí a outra é catequista, então teve uma rejeição, mas foi por um motivo maior. E as amigas, como é que foi? Olha, eu não tinha tantas amigas, eu tinha apenas 2. A gente era o trio de ouro lá no ensino médio. E as minhas amigas, elas também são protestantes. Uma não é tanto, mas quando eu falei pra elas, elas falaram, super, a gente vai na sua missa de envio. Aí eu glória a Deus. fiz todo o acompanhamento e essas 2 amigas, elas estavam na minha missa de envio, elas foram, elas se emocionaram muito, nunca tinha pisado na igreja católica, mas foram. E elas ficaram muito felizes, né? Até hoje a gente consegue conversar um pouco, e elas dizem que são muito felizes com a minha vocação, então... Bom, isso é amigo de bem. verdade, né? Desculpa, como é o nome delas? É a Melissa e a Isadora. Parabéns, Melissa e Isadora. Parabéns. Bacana. E, Madre, ela falava dessa questão do... Você vai ficar presa, né? Eu já fui algumas vezes lá no Carmelo. E eu lembro que em uma das vezes que eu estava lá,
houve exatamente essa fala. Nossa, mas vocês ficam em presa? E aí a irmã lá falou lá de dentro, falou assim, não, porque aqui a gente está completamente livre, quem estão presos são vocês aí fora. Boa essa resposta. E isso muda, né, o foco das Aham. coisas. Para a senhora, irmã, eu não conheço, eu nunca vi uma freira, uma consagrada triste. Ou elas fingem muito bem, ou de fato, isso é coisa, claro, todo mundo tem problema, todo mundo tem os dias ruins e tal. Mas eu não vejo nenhuma arrependida, eu não consigo, assim, todos os meus contatos que eu tive sempre foram muito da certeza de que a pessoa tomou a decisão correta, sabe? Uhum. Para a senhora, qual foi, se hoje a senhora pudesse colocar assim, qual foi a maior recompensa dessa sua escolha, desse teu sim? Qual seria? O que você sente como a maior recompensa de ter seguido esse caminho, essa vocação? Maior recompensa que acerta, que a felicidade, que sempre estou com Jesus, que Ele sempre está comigo, que nunca vai embora. E eu também não fico com Ele sempre, todos os dias, todos os dias. Minha maior recompensa é Ele, eu mesmo, Senhor, eu não tenho outro. É isso. É o simples. É tão É o simples. simples e o tudo. É que sou de poucas palavras. Não, mas Reflete. mas Perdão. eu tenho brigado muito internamente, falei isso numa reunião que a gente teve aqui essa semana, porque a gente marginalizou a palavra simples, né? Ah, A gente vê a palavra simples como algo periférico, pequeno, ruim. Não, o simples é belo, é belíssimo. Eu acho que se a gente tem a simplicidade no falar, a simplicidade no agir, a simplicidade no olhar, a simplicidade no tratar, evita tantos outros problemas, né? Evita um caminho gigantesco se a gente consegue ser direto, ser simples, né? E quando a senhora fala disso de estar com ele e a tua maior recompensa, é o simples, mas é o tudo, é o paradoxo mais difícil de se compreender, mas é isso. en la caminhada, por ejemplo, de nuestra madre fundadora, Dolores Echeverría Esparza, que está en proceso de beatificación, la caminhada que ela fez, primero nació a congregación como escola, mas no se llamaba, que era, a congregación ya no, esa es una obra de apostolado. Y en ese fratempo, ela quería ter nosso Senhor em casa, mas não podia, uma leiga não podia ter um sagrado em casa, né? Não podia. Mas, na visita do bispo, ela pediu. Passaram os tempos, meses ou anos, não me lembro bem, mas foi concedido para ela ter um sagrario na escola. Y ella dice, y desde entonces él se dignó ser el compañero de mi vida. Entonces, es Jesús que es el compañero de nuestra vida. Desde que ele nos chama, desde o útero da mamãe, né? Ele é nosso companheiro, só que a gente vai cobrando consciência aos poucos. E na vida consagrada, para nós, é a nossa eleição. Ele nos chama, é a eleição dele. Nós cobramos consciência e damos o nosso sim. E ele está conosco todos os dias. Eu nem... Ai, é sem palavras que expressar que isso, né? Que ele está sempre conosco. Que ainda que você tenha conflitos de que não está contente com você porque você não deu uma resposta que Deus tivesse esperado, mas ele não desiste. Ele insiste, persiste e vence. Uau. Que lindo. O Kuti, ele falou um pouquinho do podcast que nós fizemos com o padre, né? Essa foi uma pergunta também que nós fizemos para ele e eu gostaria também de fazer para vocês, né? Para as pessoas que estão assistindo, também as meninas que estão agora, como o Kuti falou, assistindo, né? E querendo entender a vocação. Como é que é o dia a dia de uma irmã consagrada? O que você, se a gente puder falar sobre isso, como é que é o dia a dia de vocês? Não é de alienígenas. Não, vamos dizer que é normal, né? Colocando em primeiro lugar a Deus, com a batalha de sair da cama, porque dá trabalho, né? Dá. No dia anterior você vai dormir cansado e acordar não é tão difícil, mas levantar
é difícil, mas Deus te puxa. Eu rezo no dia anterior. Oh, arcanjo San Miguel, me dê um puxa e me tira da cama. E já, o primeiro que fazemos, o próprio de cada uma de nós, no seu, como se diria? Alinhar-se, ficar já apresentável para estar na comunidade. O Uhum. primeiro que fazemos é nos reunir na capela para rezar as orações do dia. Primeiro as laudes e as orações da congregação, depois o café da manhã, depois os afazeres de cada uma. Neste mês, por exemplo, eu tenho a cozinha, a E a Hannah, qual que é o fazer da Hannah? Eu tô na capela. Na capela. na capela. Aham. E estou preparando as coisas para comer, e as irmãs saem para dar alguma formação, ou ela tem as formações como postulante que é, depois já o almoço. Os nossos horários são bem flexíveis, segundo as atividades que tenhamos. Às vezes o almoço ao meio-dia, depois de rezar o Ângelus, às vezes vai para 1, às vezes vai para 2 da tarde, e assim, né? Segundo as atividades. E temos um horário para rezar às 6 da tarde, às vésperas e o terço. Também dependendo se tivemos já a missa na manhã. Como estamos a um pulinho da igreja, Exato. que muitas vezes, e a maioria temos às 6 da manhã a Santa Missa, às vezes não dá, então temos que buscar à noite outro lugar para ir na Santa Missa. Se não temos algum compromisso apostólico, e assim vai o nosso dia. Compromisso apostólico. Aham. O que seria o compromisso apostólico? Por exemplo, a irmã Simara, que é a promotora vocacional, escutar os jovens na entrevista, dar atendimento, ou se é chamada para alguma paróquia para dar alguma formação. Uhum. Igualmente, eu, né? No meu caso atual, eu estou bem consentida. Eu cuido de Nosso Senhor na Eucaristia, Glória. o guardião do Santíssimo Sacramento na igreja de Nazaré. Esse é o meu principal trabalho, e fazer presença na comunidade paroquial. Se é a missa, eu estou na missa. Se é a festa, eu estou na festa. Aí, dançando um pouquinho de forró nas festas juninas. Então a gente pode, então a gente pode, né, pedir pra gente fazer a dancinha lá, lembra as freiras, as irmãs? Do Vocação. Dancinha da freira? Não, as freiras que dançaram com o padre, que ficaram famosas, lembra? Lembro. Um vídeo desse? Mas brincadeira, brincadeira. Para quem não sabe, né, a casa das irmãs, ela fica bem na frente da igreja Nossa Senhora de Nazaré, né? Aqui no Jardim Equador. Aí vocês têm algum compromisso paroquial, por exemplo, em alguma pastoral ou algo assim, ou não? Para mim, isso é do guardião Santíssimo. Estar atento. Perdão, verdade. Sim, o cuidado Verdade, Santíssimo. Sim. Você sabe uma curiosidade, que a Nazaré, ela é a nossa paróquia irmã, né? Nós éramos Nazaré aqui. Aí no ano 2000, Dom Francisco, se eu não me engano, me corrija a produção se eu estiver errado aí. Foi Dom Francisco. Dom Francisco, aí ele separou. Aí surge a Imaculada Conceição. E aí a Nazaré toca pro lado de lá. Época dos padres irlandeses, sei lá, quando isso aqui tudo era mato. Irmã, a senhora falou, Mário, a senhora falou bastante sobre a questão aí da vocação, né? Eu queria saber sobre o carisma das irmãs missionárias de Jesus Sacerdote. Como nasceu? Aí eu queria saber um pouco da história. Ela nasceu lá no México, né? Ela é originária do México. Como que nasceu? Qual que é a real identidade das irmãs hoje? Qual é o principal trabalho que as irmãs missionárias de Jesus Sacerdote exercem na igreja? Deus colocou no coração de Nossa Madre Dolores esse anseio, se diz? Anseio, Desejo. Sim, isso. A gente consegue parar aqui aqui, consegue parar nessa imagem? E Dolores Echeverría. 1893, o nascimento dela, 4 de maio. E do padre fundador, 1900, padre Edmundo Iturbide. Então, vamos ubicar-nos ou localizar-nos, como seria? Pode ser. Desculpa o português. Então,
por aí dos anos 1920 e 23, no México, aconteceu a perseguição dos cristãos. Uhum. Por X razões, né, que agora seria muito extenso contar. Então, é a época, não? Também foi a Primeira Guerra Mundial, não? 1917. Não, foi. Todo esse movimento que estava no mundo e no México, e aos olhos também de nossa madre, o olhar profundo dela nas coisas. Ela é filha de um casal. O pai dela era um doutor que pertenceu ao exército. A mãe dona de casa, muito fervorosa ela. A nossa madre fica órfã, pequena, não me lembro quantos anos, mas era pequena. E ela foi cuidada pela irmã mais velha, a irmã dela, de nome Adela, que ela tentou de aprimorar a formação dela. Enviou da catequese, primeiro ela estudou em escola pública, depois em escola particular com as religiosas do Sagrado Coração de Jesus. E a nossa madre, ela também olhava o que acontecia. Ela conseguia observar que as crianças não eram formadas no amor a Deus. E assim foi crescendo a vocação dela. Quando ela fez a primeira Eucaristia, ela chegou a duvidar. E a irmã dela bateu no rostinho dela. Mas ela depois se arrependeu, pediu perdão. E foi uma mulher de grande fé. Tanto que um dos diretores espirituais dela falava dela com Dolores, que é uma mulher de fé, você pode chegar onde quiser chegar nas coisas de Deus. Porque é uma mulher de fé, é uma rocha na fé. E ela foi uma mulher muito corajosa. Porque, como disse anteriormente, primeiro nasceu a escola, em nosso caso, porque o principal apostolado no México é a educação através da escola. Esse é o principal apostolado. Aqui no Brasil é diferente. No Chad, na África, também é diferente. E a nossa madre observava que os sacerdotes e a igreja, no tempo que ela viveu, ¿cómo se diría? Era muy maltratada, era perseguida. Entonces ella decía, era necesario salir a defensa de Deus e da igreja, no cuidado dos sacerdotes. E a inspiração dela foi cobrando forma através da direção espiritual. E esse mesmo Padre Félix disse para ela, pensando dia e noite no nome que vocês devem levar, missionárias de Jesus sacerdote. Esse nome vai ser muito atrativo, vão ter muitas vocações, que interceda por nós lá no céu, para que tenhamos, sim, muitas vocações. E a partir dali, desse olhar simples, olhar profundo dela, uma mulher corajosa, que queria formar as crianças no amor de Deus, depois os jovens. Atualmente, a congregação cuida de crianças desde a creche até a faculdade, lá no México. E aqui, especificamente, o nosso apostolado é a formação dos leigos, a formação na vivência do sacerdócio batismal. O batizado se apaixonar por Deus, viver intensamente, assim como tenta fazer também a pastoral familiar, não é? Que o casal seja realmente a igreja doméstica, a família de Nazaré. E isso que se tenta também na formação que nós tentamos dar para os leigos. Temos os missionários leigos de Jesus sacerdote. Mas também nós buscamos que o sacerdote seja amado, seja respeitado, seja reconhecido enquanto a seu ser
porque ali nos traz Deus, né? Na Exato. Eucaristia. Nos dá Deus e nos sacramentos também. Então, é por aí, assim, concretamente. Exato. Muito bom. E é bacana essa visão, né, da fundadora, porque é exatamente a estratégia de muitas ideologias fora da igreja de educar e doutrinar a criança já na primeira infância até a faculdade, para já chegar com uma mentalidade formada, né? Então, por exemplo, eu tinha muito não vou dizer o preconceito, mas eu tinha um pé atrás com o colégio religioso, colégio católico especificamente. Eu falei, não, vai criar uma bolha e não sei o que e tal. Quando eu comecei a ler essas ideologias, aí eu falei para minha esposa, não, acho que agora é interessante a gente colocar o menino lá. Porque se for para abastecer de alguma coisa, que seja daquilo que eu acredito, seja daquilo que sejam os nossos princípios, né? Então, a irmã lá em 1938, ela já teve também essa visão de já trazer nessa primeira infância essa cultura, né? Essa bagagem, porque queira ou não queira, assim como você absorveu e bebeu dessa água lá com 3, 4, 5 anos, até os 10 anos, com certeza isso também falou muito alto no teu chamado, no regresso, na volta lá no ensino médio, né? Sim. Muito bacana. Em 1993, outubro, chegaram por aqui as primeiras irmãs. Elas foram hospedadas pelos freis carmelitas de San Roque, o que se chama Centro Teresiano. Uhum. Aí chegaram as irmãs. Quais irmãs? Eu estava ingressada na congregação. Ingressei em janeiro de 1993. Fui noviça em maio. Não, em julho fui noviça. E então, a madre chegou, a madre Martina, pediu orações para nós, porque íamos sair do México. Então, eu fui aí no sagrado e disse, para mim, eu quero ir para a Itália. Eu fui para a Itália. Ah, foi? Sim, professei no 95, no 1997 fui para a Itália. A irmã Letícia, nesse mesmo ano, só que em março, ela foi enviada para o Brasil. É a que está atualmente também com o obispo, junto com a irmã Maria Antônia. Né? Então, já no 93 chegaram aqui as irmãs, começaram a tentar estar por aqui, para lá, em bastantes cidades, Ibiúna, Ourinhos, Uberlândia. O primeiro local foi a Lubídico, na região de San Roque. Uhum. E aí foram desenvolvendo na ajuda da paróquia, nas diferentes pastorais. Depois, não me lembro em qual ano, as irmãs foram chamadas também para colaborar com o bispo, ajudar o bispo. No caso, era Dom Ercílio Turco. E a partir dali, as irmãs também colaboramos com o senhor bispo até hoje. O que mais? A senhora veio para o Brasil em 8. 2008. Aham. Estava na Itália ou já estava no México de novo? Já estava no México. Então foi assim. Professei em 1995. Uhum. 1995 fui para Guadalajara, que é uma cidade também lá do México, no estado de Jalisco. Depois fui chamada para a Casa Geral, porque X dia de X mês, a Madre Geral ligou. Valentinita, quero conversar contigo. Tá. A senhora vai para a Itália. Mas já queria que eu fosse no seguinte mês. Acho que era julho. Ela queria que eu fosse já para a Itália em agosto de 1996. Então eu disse, não, madre, porque eu não sei italiano. Então vai vir para a Casa Geral, vai ficar aqui um ano, 96, 97. No 97 já fui para a Itália, 99 voltei para o México para assumir a formação das novas religiosas, assim como ele, que querem ser religiosas. Isso foi em 2000. 2007 fui para a cidade de Monterrey. Já no tempo era superiora geral a Madre Teresa Gonçalves. Chega um dia lá em Monterrey e diz, agora você vai para o Brasil. Ah, tá bom.
para o Brasil. Mas eu vim com muita alegria, porque era difícil achar entre as irmãs alguém que já quisesse vir para cá, não sair do México, deixar o aconchego. Não é tão fácil vir para outra cultura, outro idioma. Mas eu estava toda confiante, porque eu dizia para Nosso Senhor: Senhor, se o Senhor está olhando para essa situação, a geral olha para lá e eu também, não tenho essa vontade, né? Então eu vou. Me lembro que a Madre Teresa me disse: mas a senhora não sabe português? Ah, madre, se eu aprendi italiano, aprendo português. Não? Já. Mas não estudou. Eu aprendo já quando chegue, não vou morrer de fome, eu vou falar fome. Não vou, de fome não vou Não vou, morrer. Então já 2008, que mês era? Quando eu cheguei? Agosto. Né? No mês de agosto. Em setembro já fiz um curso de português para estrangeiros, 3 meses. Mas a irmã Letícia, que no tempo era minha superiora. No seguinte mês que eu cheguei, já me mandou fazer celebração da palavra. Eu não posso, não estou falando português. Eu estou achando que estou falando português, estou falando italiano, porque era o que eu sabia. Mas já, aí fui caminhando e no 2015 voltei para o México. 7 anos fiquei no México. Me disseram que já não voltava para cá, eu chorava. Mas eu sempre, graças a Deus, sempre quis fazer a vontade de Deus. Se é a tua vontade, que assim seja. Depois foi a eleição da superiora geral atual e disse: eu preciso de você no Brasil. Mas, madre, eu já não tenho nem a carteirinha, vai ter que iniciar todo o processo. Não importa, você vai. Você vai no mês de... Acho que era para vir em agosto de 2023. A minha irmã ia celebrar 25 anos de vida consagrada. Era no mês de maio. Mas chega a Madrecita Santa antes do mês de maio e diz: não, já não vai em agosto, vai no mês de maio. E, então, tá bom, eu vou. E já estou aqui, graças a Deus, com muita alegria. Sempre tentando de fazer a vontade de Deus. Nós aqui, uma curiosidade de bastidor, né? Nós estávamos escolhendo uma música para nós cantarmos, e aí uma música que a Madre sugeriu, nós não conseguimos cantar, mas uma música que a Madre sugeriu foi Aonde Mandar, Eu Irei, né? E essa é a vida de um consagrado religioso, né? Assim, entre aspas, né? Não tem... Você não consegue planejar a sua vida, por exemplo, como eu, casado aqui. Ah, não, eu quero mudar. Eu morava em Osasco, vou voltar para morar aqui na região. Mas você casado, você consegue planejar a tua vida? Caraca! Lógico. Eu não, quem planeja quem manda em casa sou eu, né, amor? Te amo. Agora... Esse cara é um herói. Agora, a irmã que tudo vai para Itália, vou para Itália. Vai voltar para o México, vai para Guadalajara, vai para o Brasil, volta, vai para o Brasil. Mas, irmã, mas madre, não, eu quero você lá. Essa é a vida. E é a voz de Deus mesmo, né? Uma coisa que na sua fala que me chamou bastante atenção, eu sou apaixonado pela cultura mexicana, gosto muito, sou apaixonado pelo país, apesar de não conhecer. Né? Sou nascido no dia 12/12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Sou consagrado também a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, mas a senhora falou da cultura brasileira, da cultura italiana. Qual foi o choque de cultura? A senhora vem com a bagagem mexicana e de repente se encontra no Brasil, numa cidade da região metropolitana, mas interior. Teve esse choque cultural? Como é que foi para a senhora também absorver isso? Simplicidade. Simplicidade, porque quando fui para a Itália, eu falava, a comida é diferente, blá, blá, a cultura é diferente. Eu falei, são seres humanos, não? Então, a comida é deliciosa na Itália, a comida é deliciosa no Brasil, então eu tenho um problema. Só às vezes que não compreendo alguma palavra, né? Mas todo é graça de Deus. Eu não tenho sentido assim uma dificuldade
que não possa vencer, um desafio que não possa vencer. Porque Deus está comigo. Desde o início eu entreguei a minha vida para Ele. É aqui, é aqui. Eu nem sequer, porque lá onde eu cresci, só conhecíamos o sacerdote, mas religiosas não dava para ver, porque eu não sei, eu sim agora sei, né? Que essa criança que queria ser freira ou engenheiro, não sabia que coisa era isso. Mas Deus me concedeu as duas coisas. É simplicidade. Bacana. E você sente, Hannah, alguma ou muita influência mexicana dentro do cotidiano do convívio com as irmãs? Então, como na etapa de noviciado a gente fica 2 anos no México. A gente tem a casa lá, a casa-mãe que a gente fica lá para poder fazer esse processo de formação no México. Olha, tem algumas influências que eu gosto da culinária. Da Na madre, pimenta. eu gosto de coisas apimentadas. Pimenta. Às vezes a madre, quando ela cozinha alguma coisa mexicana, é uma influência também, já vai adaptando, né, o paladar. Mas assim, acho que o que mais me pega mesmo é o espanhol. O espanhol, pra mim, a madre é minha professora de espanhol. Tadinha. Mas você vai então pro México? Eu fico 2 anos lá. Já tem data? Não. Ainda não. Não. Por enquanto não, mas eu acredito que em outubro eu já. Outubro deste ano. Aham. Então, a segunda parte desse podcast vai ser com a irmã fazendo comida mexicana. Com a Mari. Qual que é a especialidade da comida mexicana? Pozole. 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 É como uma sopa de grãos de milho com pimentas e carne de porco ou de frango. O quente, como dizem na Bahia, depende de cada pessoa. Uhum. Feijoada. Feijoada. Gosta? Gostosa e com tortilhas melhor. Tá vendo? Aqui no Brasil a gente vai falar de mexicano, é o chile lá, o feijão, né, com carne e o guacamole, né? É o mais popular, né? Mas bacana. Como eu disse, né, eu gosto muito dessa cultura e eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com a simplicidade também, porque eu já conheci alguns outros mexicanos, tem 15 minutos para uma história aqui. Nós recebemos um amigo do México e ele, na verdade, ele morava em Nova York, mas ele é mexicano, né? E aí, um ex-chefe da minha esposa, um ex-patrão da minha esposa, aleatoriamente no escritório e tal, e viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na mesa da minha esposa. Você é católica? Ela falou, sim, sou. Eu falei, eu também sou, tal, e começaram ali a conversar. Ele falou assim, a próxima vez que eu vier para o Brasil, eu vou trazer minha esposa, você me leva na Basílica de Nossa Senhora Aparecida? Minha esposa falou, claro. E aí, eles vieram mesmo. E nós fomos, né, na Basílica de Aparecida. E aí, assim, um cara, ele tem muita grana, assim, um cara que tem posses, né? Ele é diretor de RH de uma empresa multinacional e tal. E aí, eu lembro que na volta, ele falava para mim assim, cara, eu quero saber tudo que o brasileiro faz. O que vocês compram aqui em Aparecida? Aí eu falava, a gente compra chaveiro. Ele levou tipo 1 milhão de chaveiro para dar de presente para as pessoas. Eu comprava bichinho virtual. E aí, na volta, eu passei com ele no Rancho da Pamonha. Uhum. A senhora conhece? Sim. Esses restaurantes que vendem especialidade de milho, eu não sabia. Cara, ele ficou apaixonado. Porque ele fala, cara, a base alimentar do mexicano é o milho. Tem muita coisa de milho, né? Vários tipos de milho, inclusive, que a gente não tem aqui no Brasil e tal. E foi muito bacana, porque aí ele ficou encantado. E aí, no outro dia, as pessoas ficavam falando pra minha esposa assim, você levou o cara para comer pamonha na beira da estrada. É isso, é o nosso cotidiano. E houve uma troca muito bacana. E aí, na volta, ele foi embora pro Brasil. Quando ele voltou por uma terceira vez, aí ele trouxe o quadro pra gente, na Igreja de Guadalupe, lá da Cidade do México. Né? Então, foi muito bacana, né? Essa troca. E hoje, oh, meu Deus. A consagração, ela tende a expandir para outros países também? Existe essa possibilidade? Ou, por enquanto, existe o plano? Como que está essa questão? Acabamos de ir para o Chad, na África. É a criança nossa agora. Criança. Porque se está formando a congregação lá na África.
Então, se- hoje, desculpa, Diego, então hoje é México, Brasil, África, Itália, tem mais algum? Itália já não. A Itália não tem mais. Só México, Brasil e Chad, Ah, na bacana. África. Uhum. Se chegar uma ordem. A Madre hoje, alguém pede para você ir para outro lugar ou não? Hoje, como você é Madre, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui. Olha só, a gente está, bom, como se diz, ao que Deus quiser. Porque E aí, se for para. a congregação atualmente, estou sentindo assim, se está reestruturando. Bom, parte dessa reestruturação é, primeiro que a irmã Hannah vai para o México para continuar a formação dela, mas isso já estava nas nossas previsões. Uhum. Só que recentemente a gente está sabendo que também outra de nossas irmãs, a irmã juniorista Silmara, ela também vai para o México. Então, eu penso que tem que dar o tempo para que a gente outra vez se reestruture aqui no Brasil, porque aqui no Brasil somos a irmã Letícia, a irmã Maria Antônia, eu e a irmã Gabriela. Ficaríamos 4 só. Então, mexer mais eu acho que pelo momento não dá. Mas Se Deus mandar, se Deus mandar, mandado está. Vamos fazer. ele é o nosso chefe, né? Ele que manda. Isso é bonito. Então, Bacana. recemos Rezemos pelas vocações. pelas vocações. Como Precisamos. como que você, Ana, como uma jovem que está aí, né, no início da caminhada, apesar de ter já uma história, né, de conversão e tal, como que você vê o futuro das vocações no Brasil com esse olhar jovial que você tem? Nossa, que pergunta! Como eu vejo o futuro das vocações no Brasil? Eu acho que atualmente eu vejo que a nossa nova geração de jovens, eles estão muito dedicados na igreja. Então, assim, se você for pegar um pouco da juventude, a gente vê que, por exemplo, os casais. Tem muito jovem que realmente está se dedicando ali de uma forma mais tradicional, então eles vão atrás de conhecimento, formam uma família tão aberta, tem jovens de 25 anos que têm uma boa estrutura, são casados, têm 3, 4 filhos, então a gente vê que atualmente os jovens eles estão se dedicando bastante nesse sentido. De vocações, eu vejo que tudo é um processo. A gente tem momentos que na igreja, no mundo, né, as vocações estão religiosas estão no ápice, e aí depois a gente vê que dá uma decaída, e aí depois volta de novo. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande para ter muitos religiosos, mas isso também vem do berço. Então, os pais ali, né, a gente que tá cuidando, tem contato com as novas crianças, a motivação também de, ai, tá com 10 anos, sente o chamado, então já vai investindo em algumas coisas para que não aconteça como, por exemplo, aconteceu comigo. Hoje eu vejo que se tivesse dado uma investidinha, mais fala, não, é isso mesmo, vai. Eu já não teria passado por tudo isso, por mais que hoje eu vejo que faz parte do meu testemunho e me fortifica, até para a juventude mesmo, eu vejo que são momentos, mas eu creio que tem uma capacidade muito grande de ter muitas vocações. Bacana. Isso é para os pais, né, que estão assistindo, incentivar os filhos Uhum. a serem religiosos, né? Porque é a vontade de Deus, mas também com os pais incentivando, tenho certeza que a nossa igreja vai crescer cada vez mais. O Padre Beto dizia quando ele esteve aqui no podcast, né, que todo bom padre seria um bom pai, né? E eu imagino que toda boa freira também seria uma boa mãe, porque tem esse olhar de cuidado, né? Tem esse olhar... E faz sentido esse olhar maternal, esse zelo e esse cuidado que a congregação tem com relação ao sacerdote? Faz muito sentido. Faz muito sentido porque os nossos sacerdotes precisam muito carinho, muitíssima oração. Porque se você tem um sacerdote santo, tem uma igreja santa. Né? Outro corte. Então, disse o cura de Ars, né, que o sacerdote é o amor no coração de Jesus. Dias atrás eu estava escrevendo para um sacerdote. No dia, o sacerdote mesmo. Tem tempo que eu venho meditando isso de que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Sim, é verdade.
porque esse sacerdote foi pensado por Deus. E esse amor sacerdotal nasceu do coração de Jesus. ¿Por quê? Para nos levar a Deus. Essa loucura de amor de Deus por cada um de nós. Esse chamado de Deus Pai. A humanidade gritando lá no Antigo Testamento, contemplando a Deus que chama. Tem um livro que se chama O Primeiro Vocacionado é Deus. O primeiro vocacionado é Deus. Então, o povo chama a Deus, Deus Pai. Estou imaginando Deus Pai. Aí, na casinha da Santíssima Trindade, lá no céu, né? Se perguntando o que vamos fazer por aqueles. E Jesus falando, papai, eu vou. E elige a Nossa Senhora, e o Espírito Santo desce e faz a obra maravilhosa de Jesus. Se esse coração foi formado por Nossa Senhora e o Espírito Santo, então falava para o Padre. Eu já estou compreendendo, porque o sacerdote, o amor do coração de Jesus, porque é a mesma Nossa Senhora que o forma. E nessa loucura de amor que Jesus quis ficar conosco todos os dias até o fim da Eucaristia, então tinha que ter o sacerdote também aí, porque não tem outra forma, né? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. E esse sacerdote precisa saber que além de que é um pouco de baixo, limitado, para Deus nada tem de impossível. E Deus faz maravilhas através desse sacerdote, e ele, através dele, nos dá os sacramentos, nos reconcilia com Deus, nos faz igreja, nos leva para a vida eterna. Então, é necessário que alguém fale para esse sacerdote que ele tudo isso. E nós, missionárias de Jesus Sacerdote, temos essa alta missão de ajudar eles. Somos poucas, então vamos rezando para que tenhamos mais missionárias de Jesus Sacerdote que falem para o Padre Beto, para o Padre Jorge, para o Padre Emerson, Emilson, para Dom João, que eles são amor do coração de Jesus. E que não tenham medo, que sejam corajosos, que se caem, que se saem da trilha, a misericórdia de Deus está esperando e está buscando eles. São o amor do coração de Jesus e precisam ser conscientes disso. Eu quero pedir um aplauso para lindo. Essa fala, Madre, chega ao meu coração e me vem muito nítida assim, a cena de Cristo carregando a cruz, né, o sacerdócio carregando ali o peso, né, da Eucaristia, e o olhar mariano acompanhando toda a etapa. Então essa imagem que a vocação de vocês me passa, de que é um olhar mariano dizendo, eu tô aqui. E se cair, eu tô aqui também. É isso. Entendi, então. Entendeu. É isso. Muito bom. Tem algum santo de devoção à congregação? Santo de devoção da congregação, Santa Teresinha do Menino Do Jesus. Menino Jesus, bacana. Quem mais? São João Paulo II. Atualmente também seria a Beata Concepção de Armida, porque a nossa congregação também forma parte da grande família da espiritualidade da cruz. Aqui no Brasil temos os missionários do Espírito Santo e somos da mesma família. E a espiritualidade sacerdotal. Mais santos. Tem muitos santos. São João Bosco também. Mais santos. Os que E a llegan Madre? A Madre tem um ali que é a referência, um santo assim, Olha só, de devoção. o primeiro de cabeceira, de verso, é Tiago Apóstolo. Posso perguntar o motivo? O motivo? Eu nasci no dia de Tiago Apóstolo. Ah, é verdade. A festa do padroeiro do meu povo é Tiago Apóstolo. Verdade. É isso. Que bom. Sério, tem um santo de devoção? Eu tenho 2. Ah, Que eu não me. Eu Tenho não mais me... também. Santo Inácio de Loyola. Uau! Grande. Eu tenho devoção ao Padre Pio. Eu sempre gostei muito de santos místicos. Chamam muita atenção. Ele, por ser religioso, por ser padre muito piedoso, a vida espiritual dele me chama muita atenção. E eu também tenho uma paixão que eu descobri com a madre, que é Santa Teresa de Los Andes, carmelita. Gosto muito. Bacana.
Mais alguma pra gente finalizar ou já posso ir pra derradeira? Vamos para a derradeira, né? Eu vou falar, o papo aqui foi muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Vocês, assim, trouxeram com clareza, com didática, com simplicidade. Essa palavra tem me perseguido. Mas foi muito gostoso passar esse tempo com vocês. Obrigado. Assim, já está indo para o final, mas assim, a gente tem a pergunta de todo o podcast, que é a seguinte. Madre, só tem que passar uma frase agora que vai chegar para todo ser humano que habita a Terra. Vai chegar de alguma maneira. O algoritmo vai entregar, seja por telefone, seja no rádio, na TV. Qual frase seria essa? A hora é agora. Agora é agora. Não temos tempo a perder. Não. A hora é agora. Me lembrou uma Agora é música agora. isso. Uma música da Fraternidade de São João Paulo II, né? Um novo tempo, uma história, não há mais o que esperar. Não, acho que é isso. Acho que não há mais o que esperar. A hora é agora. Não tem mais o que esperar. E você, Renan? Com toda essa sua experiência, apesar de estar iniciando ainda os passos, né, para a congregação, mas qual seria a mensagem que chegaria para você? Para você, eu vou abrir um parêntese. Eita. Primeiro eu quero essa frase de impacto, vai chegar para todo mundo, depois eu vou te pedir uma outra frase, mas vamos nessa, que vai chegar para todo mundo. Seria não desistir da santidade. Essa seria a minha frase. Uau. O Padre Beto falou aqui, também a frase do Padre Beto foi que a primeira vocação de todos nós é a santidade. Então, o tempo é agora. Agora é A agora. santidade vai se completando. Para ser santo, a hora é agora. Agora eu queria que você, Renan, mandasse uma frase para aquela jovem que está assistindo a gente agora e que se encantou com a sua fala, com a fala da madre, mas que ainda tem o medo de dar o primeiro passo. O que você diria para essa? Meu Deus. A hora é agora. Deixa eu pensar. Seria... Nossa, gente, que profundo. Hoje eu tô profundo, né? Ah, né? Eu tô Caramba. estudando. Seria com Cristo não vai te faltar nada. Essa seria a minha. Teve alguém que falou alguma coisa também foi no podcast passado, que foi vocação matrimonial. E aí a Lê falou de que, como eles viviam uma situação irregular e eles começaram o caminho da igreja, faltava o tudo. Eles tinham tudo, bens materiais, eles tinham uma vida já bem constituída, mas que faltava a Eucaristia, faltava a comunhão, então faltava tudo. Então, com Cristo não vai faltar nada. Muito bom. Irmã, na Madre, eu tô aqui te chamando de irmã, mas Madre, e a Valentina, de 24 anos, lá no México, se ela pudesse falar uma frase para essa jovem que está em casa agora, no quarto dela, pensando ali, será que eu vou, será que eu não vou? O que ela diria? Que eu diria, o que falou nossa madre uma vez para uma das... Ela foi também promotora vocacional. Ela falava, filha, faça 15 minutos de adoração dos domingos ou no dia que puder. Reza o mistério do terço. E vai. Dê a sua resposta. Deus não falha. Ele está sempre conosco. É acompanhar. Acompanhar. Deixar-se acompanhar por Deus mais que nada. Né? Muito bom. Cara, quero agradecer muito de coração. Louvo a Deus pelo sim, pelo tempo de vocês. Eu sei que a vida de vocês é corrida. Nós já estamos aqui, estamos gravando, vocês vão ver isso aí, não sei que hora que vocês vão ver, mas a gente já está aqui, já é bem tarde. E a Madre e a irmã, assim, cederam para a gente esse tempo. Então, assim, eu louvo a Deus pelo sim de vocês, pelo cuidado conosco, pela maneira que nos acolheu, pela simplicidade que tiveram, né? E a paciência também por suportar aqui, né? A nossa pequenez também. E eu posso dizer que esse foi uma das grandes noites da minha vida. Obrigado por esse momento. Deus abençoe. Pequeno aqui sou eu.
Brincadeira, mas quero fazer das palavras do Kut as minhas também, porque vou falar para vocês, superou minhas expectativas. Eu gostei muito do nosso papo, foi muito bom. Que bom. E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente também vai gostar muito. E é isso, só gratidão. Obrigado por vocês estarem aqui Mas nós conosco. também agradecemos aqui a todos os presentes, porque falar da própria vocação é como o lema da Jornada Mundial da Juventude. Eu me lembro muito do saudoso Dom Ercílio, ele perguntava assim, enraizados em Cristo, os jovens respondiam, firmes na fé. Então, cada vez que vai falando é enraizar mais o amor de Deus no teu coração. É. Tem podas, mas saem outra vez os brotinhos e as flores vão. As roseiras melhoram cada vez. Que bom. Nós vamos terminar com uma música, mas antes de fazer a música, nós podemos repetir isso a todo mundo? Enraizados em Cristo, firmes na fé. Vamos. Enraizados em Cristo, Firmes na fé! Parabéns. E é isso aí, pessoal. Com essa alegria, com essa emoção e com essa simplicidade, a gente termina o nosso terceiro episódio do podcast A Voz da Imaculada. Tem um Instagram bastante ativo de vocês também, né? Qual que é o Instagram de vocês? É @somosmjsb. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez terminando aqui o nosso terceiro podcast. Lembrando que essa é uma ideia da Pastoral Familiar aqui da Imaculada do Jardim Dracena. Quero agradecer o apoio do Padre Beto, né, que tem dado para a gente aqui todo o direcionamento espiritual e também toda a força aqui, também material. Tem dado para a gente também bastante... está muito presente nesse projeto, né? Então, agradeço muito. Agradeço a produção da Jé, obrigado mais uma vez. Cláudio, Regina, Cássio. E que vem o próximo aí. Diegão, quer dar tchau? Tchau, pessoal. Até o próximo episódio com mais novidade para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Isso aí.